Precisamos conversar sobre passagens aéreas. Eu venho recebendo muitas perguntas recentemente de pessoas desesperadas, arrancando os cabelos, perguntando: Leandro, mas o que é que está acontecendo com o preço dessas passagens que não param de subir? Sim, gente, os preços das passagens aéreas eles estão mais caros. Mas quem ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou passar 4 dicas incríveis e além disso eu vou explicar o contexto, por que está tão caro. Mas essas 4 dicas vão fazer você economizar muito na hora de comprar sua passagem aérea. Bora entender isso comigo e bora conversar sobre o contexto que a gente está vivendo no mundo e como fugir desses preços exorbitantes. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Mariani e desde 2019 eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo. Nesse momento eu tô gravando esse vídeo diretamente de Bangkok, capital da Tailândia, essa maravilha que eu amo demais desse país. E para quem caiu aqui de paraquedas, nesse canal eu trago conteúdos para quem quer se tornar nômade digital, quem quer economizar durante a sua viagem, planejar um período sabático, trabalhar enquanto viaja, tudo isso. Então, gente, vamos fazer uma analogia bem rápida aqui. Quando você chega na casa de uma pessoa, você sai chutando a porta, entrando, sem falar oi. Sabe como é que é o formato de falar oi aqui nessa rede social chamada YouTube? É você se inscrever no canal, é você deixar o seu like, assim você ajuda a minha palavra, o meu conteúdo a disseminar para cada vez mais pessoas e fazer com que mais brasileiros conquistem esse mundão aí através dos trabalhos remotos e das viagens baratas. Então se você quer me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, você sabe qual é o protocolo, né? Deixa seu like, se inscreve no canal. E bora começar o vídeo de hoje. Pessoal, realmente essas perguntas que eu venho recebendo no Instagram recentemente, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre lá no @euleandromariani que eu mostro os bastidores de toda a minha viagem de volta ao mundo. Mas essas perguntas, elas fazem muito sentido. Realmente, a gente teve um baque no preço das passagens aéreas em 2022. E para a gente conseguir um bom negócio na compra da passagem aérea, a gente precisa entender primeiramente como que os preços das passagens eles são formados, como que é composto esse preço, por que está aumentando, qual que é a situação do mundo que está fazendo esses preços aumentarem. E eu também quero trazer para vocês algumas dicas que vão sim ajudar vocês a economizar de acordo com o cenário que a gente está vivendo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que compõe o preço das passagens aéreas, né? Muitas pessoas tendem a pensar que a duração do voo é relativamente proporcional ao preço da passagem aérea. Ou seja, um voo de 40 minutos tem que ser mais barato do que um voo de 10 horas. Mas não é bem assim que funciona, gente. Assim como qualquer produto na nossa sociedade hoje, na nossa forma de viver a economia no capitalismo, os preços das passagens aéreas também são baseados na lei da oferta e na demanda. Então é por isso que um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro tem a tendência de ser mais barato do que um voo, por exemplo, de São Paulo-Palmas. Por quê? Porque existem mais pessoas voando São Paulo, Rio de Janeiro todos os dias do que pessoas voando São Paulo, Palmas. E a mesma coisa acontece quando a gente expande isso para outros países. Então se a gente parar para pensar, quantas pessoas hoje vocês acreditam que estão voando entre São Paulo e Lisboa todos os dias? E quantas pessoas hoje vocês acham que estão voando, por exemplo, o trecho Teresina-Atenas? Sabe, a gente consegue entender que existe uma diferença no fluxo de passageiros para fazer determinados trechos no mundo inteiro. E isso, quanto mais passageiros naquele trecho, mais companhias aéreas vão brigar para fazer aquele trecho. E a briga entre companhias aéreas para fazer aquele trecho gera uma competição financeira para fazer o preço melhor. Então é a oferta e a demanda. Quanto mais demanda eu tenho, mais oferta eu tenho, mais preços competitivos eu consigo ter em determinado trecho. Então isso é base para a gente poder conversar e entender o panorama que está acontecendo. Um outro ponto muito importante que a gente precisa conversar aqui, antes de eu ir para as dicas efetivas, é a gente entender o contexto mundial que a gente está vivendo. A gente acabou de passar por uma pandemia mundial e isso com certeza interfere muito nos preços das passagens aéreas e a gente está tendo uma guerra mundial também, a níveis mundiais, a guerra da Ucrânia e da Rússia. E isso, para quem não sabe, né, a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo no mundo. E se a gente parar para pensar, né, eu não sei se vocês já imaginaram isso, mas
para um avião sair do chão, ele precisa do que a gente chama do querosene da aeronáutica, né? Que é o querosene para fazer o abastecimento das aeronaves e elas conseguirem fazer o trecho delas. Então, se o preço da gasolina aumenta, o que acontece com esse querosene também? Ele aumenta proporcionalmente. Então a gente vem sofrendo, quem mora no Brasil hoje e inclusive em outros países do mundo, conseguiu perceber uma grande diferença no preço da gasolina. E isso vai acontecer tanto nos transportes, né, de carro, etc. Esse reflexo ele vai aparecer aí e também vai aparecer nos preços das aeronaves, né? E além de tudo isso que eu falei, o Brasil ainda é o único país do mundo que cobra um imposto local sobre o querosene dos aviões. O que é isso? É um imposto chamado ICMS, ou seja, abastecer uma aeronave no Brasil é muito mais caro do que abastecer uma aeronave em vários dos outros países do mundo, né? Então, companhias aéreas que trabalham com abastecimento no Brasil, elas vão fazer um trecho, então precisam abastecer a aeronave no Brasil, a tendência é que esse preço também seja maior. Infelizmente, pessoal, a gente paga esse pato também aqui sendo brasileiro, então a gente precisa entender essa questão. E é por isso que os trechos nacionais também vem sofrendo um aumento drástico nesses últimos períodos, e a gente precisa entender isso. Mas eu quero dividir primeiro as questões, cada uma dessas questões, em alguns tópicos maiores aqui para a gente poder entender. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a questão do Covid. Várias pessoas antes de 2020, eu não sei se vocês lembram, tinham viagens programadas. Provavelmente você tinha um amigo que estava indo para a Europa ou que estava indo para os Estados Unidos e precisou cancelar essa viagem devido à pandemia. Pela primeira vez desde 2020, a nossa situação, quando a gente pensa em verão, né? O verão no hemisfério norte, ele acontece nos meses de junho, julho, agosto, setembro, né? Mais ou menos nesse período aí. E essa é a alta temporada. Então imagina só, várias pessoas tinham viagens programadas, por exemplo, para o verão europeu ou o verão dos Estados Unidos, lá em junho de 2020. Quando a bomba do Covid estourou em março de 2020, essas pessoas foram impedidas de viajar. E o que a maior parte das companhias aéreas fez nesse período? Eles simplesmente falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu tô passando por problemas econômicos também, então eu vou te dar um voucher para você remarcar a sua viagem, então eu não vou te devolver o seu dinheiro e você tem a possibilidade de remarcar quando você quiser. Qual a situação do mundo hoje? As pessoas que deixaram de viajar lá em 2020, deixaram de viajar em 2021 também, porque a situação ainda não estava tão boa igual está agora, né? Isso não tinha melhorado tanto igual está melhorando agora. As pessoas deixaram de viajar por todo esse período. Então agora chegou o momento que muita gente, primeiro, está remarcando seus voos. Então aqueles vouchers lá de 2020 estão sendo aplicados agora. E o segundo ponto é que muita gente que deixou de tirar férias nesses últimos anos está querendo viajar agora nessas altas temporadas no verão do hemisfério norte. Então, quem lembra que no início desse vídeo eu falei que as passagens aéreas são atreladas à lei da oferta e à demanda? Quando a gente leva isso em consideração, a gente percebe que o que acontece? Tem muita demanda por voo e pouca oferta. Ou seja, o que acontece com os preços? Os preços tendem a subir. E é por isso que agora, né, se você estiver procurando, normalmente, pessoal, eu vou ser muito honesto com vocês, eu fiz uma volta ao mundo inteira e comprando passagens assim, super de última hora, né? Até mesmo, eu comecei a minha volta ao mundo no verão europeu. Eu saí do Brasil, eu comprei mais ou menos nessa época que eu tô gravando esse vídeo, que agora nós estamos no mês de maio, para uma viagem em julho, e eu paguei extremamente barato nessa passagem. Só que no ano de 2022 a gente está vivendo esse cenário. Então a tendência é que se você deixar de ir para a última hora para comprar numa época de alta temporada, vai ser muito difícil. Eu vou ser muito realista com vocês. Vai ser muito difícil conseguir um preço bom. E o Covid ele tem um impacto diretamente proporcional nesse cenário atual. Se a gente estivesse conversando, se esse vídeo fosse gravado em 2019, eu falaria que ainda é tempo de você passar o verão europeu
com preços muito acessíveis e voos bons, porque no final desse vídeo eu ainda vou deixar algumas dicas aqui para você que ainda quer passar o verão europeu, como é que você pode fazer para economizar. Então você tem que ficar até o final do vídeo para escutar essa dica que eu vou dar para vocês. Entendido essa parte do Covid, a gente precisa passar para o nosso segundo ponto, né, que é a guerra da Rússia e da Ucrânia. Os preços das passagens aéreas, as estatísticas que são baseadas tanto de antecedência de compra e etc., tudo isso é baseado num histórico, né? Então assim, por exemplo, hoje eu, Leandro, quando eu quero viajar, por exemplo, se eu tô nos Estados Unidos e quero ir para a Austrália, existe uma antecedência prévia estatística de quando as passagens são mais baratas. É muito diferente do que a gente acha, né? Muita gente acha que quanto mais antecedência eu comprar o voo, melhor. Mas isso não é verdade. Existe uma estatística para cada continente, que pode variar às vezes até 45 dias antes, 40 dias antes da passagem, antes do seu voo você pode comprar. E tem gente que acha que você precisa comprar com 6 meses de antecedência. É claro, gente, que esses 40 dias eu tô falando depende do país para país, né? Eu não vou entrar no detalhe disso nesse vídeo, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, me fala aqui nos comentários, tá bom? A Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo. Então, como parte da estratégia da Rússia para salvar um pouco a economia, eles seguraram os barris de petróleo e isso gerou um aumento. O ano começou com um barril de petróleo valendo $78. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é em maio de 2022, o preço do barril de petróleo já passa dos $110, ou seja, um aumento de 30%. E isso tem um impacto global, porque a gente tem que parar para pensar que como eles são produtores de combustível, né? E eles distribuem esse combustível para a Europa principalmente, para vários outros países do mundo. Então, ou seja, o combustível desses países vão ficar mais caro. Então, quando as aeronaves precisam abastecer, elas vão ter que passar por essa situação de abastecer com preço mais caro, e isso vai refletir diretamente no preço que a gente paga na passagem aérea. Então a gente precisa entender isso. A gente tem um aumento de 30%, um dos maiores insumos para fazer um avião voar, para fazer um trecho, a gente também vai ter impacto no preço do bilhete. E uma coisa muito importante para vocês perceberem aqui, gente, é que o seguinte: se você tivesse parado para procurar uma passagem para a Europa há cerca de 2 meses atrás, vocês iam encontrar preços muito melhores. Mas a maioria das pessoas vai atrelar esses preços menores à antecedência do voo. Só que isso não é verdade. E é isso que a gente precisa entender. Não é antecedência que vai te garantir um preço melhor. O que acontece na composição do preço de um bilhete aéreo? Eu já falei da lei da oferta-demanda, mas também as companhias aéreas, elas fazem uma previsão trimestral de quanto elas vão gastar de combustível, para fazer todas as estatísticas, levantamento de custo, fluxo de caixa e etc. Então, normalmente, não são todas as companhias aéreas, mas a maioria delas, elas têm uma previsão aí trimestral e elas conseguem segurar elas bloqueiam, né, a composição do preço da passagem aérea por 3 meses. Então, com isso, ela consegue mais ou menos entender quanto que vai custar essa passagem nos 3 meses, mesmo que a gente sofra algum aumento no preço do combustível, tá? Então eles congelam mais ou menos aquele preço do combustível no momento atual e fazem uma projeção para 3 meses. Com a guerra da Rússia, né, agora a gente começou no dia 24 de fevereiro, né? Então no momento desse vídeo, 24 de fevereiro até março, abril, maio, 3 meses exatamente que a gente começou a guerra no momento atual. Ou seja, os impactos do aumento do combustível, eles vão ser vistos agora, neste momento. E a mesma coisa vai acontecer quando a guerra acabar. Porque eles vão se basear no preço de agora e eles estão segurando esse preço de agora, e em 3 meses, quando a guerra acabar, se Deus quiser vai ser o mais rápido possível, depois de 3 meses a gente vai conseguir sentir os reflexos disso nos preços das passagens aéreas. Então isso é muito importante a gente observar também. E o último ponto que eu trouxe aqui, que é a questão do Brasil cobrar o ICMS em cima do querosene para a aviação, o que isso vai impactar a gente, como a gente precisa entender isso para poder driblar este problema, né? Se a gente pega trechos hoje nacionais, a gente não consegue fugir do impacto do ICMS dentro do preço do ticket aéreo. Mas se a gente foca em trechos onde as aeronaves são abastecidas fora do Brasil, a gente consegue cortar isso. Ou seja,
por mais que o preço mundial esteja aumentando, ainda vale a pena a gente pesquisar por passagens internacionais muito mais do que passagens nacionais. É claro que também você consegue encontrar uma promoção ou outra, um trecho bom, alguma coisa assim, mas na maior parte das vezes que a gente procurar no momento atual, a gente vai sofrer este impacto também. Então vamos lá agora para as dicas práticas de como é que a gente vai conseguir economizar, né? Gente, a gente precisa entender, principalmente a dica número 1, a gente precisa entender a questão dos hubs. O que são hubs, né? São grandes aeroportos onde as companhias aéreas fazem as suas conexões. Então, por exemplo, um hub que o Brasil tem é São Paulo. Palmas, no Tocantins, não é um grande hub para as aeronaves. Você não encontra muitas conexões por lá. As companhias aéreas não fazem essas paradas. Não tem grandes fluxos de voo assim como São Paulo. Na Europa a gente tem vários hubs e no mundo a gente tem vários hubs. Quando a gente começa a entender sobre hubs, a gente pode tentar quebrar as nossas passagens aéreas para fazer com que elas fiquem mais baratas. E por muito tempo, os hubs europeus e dos Estados Unidos foram, até um mês atrás eu digo, né, um mês e meio atrás, os hubs desses países eram as melhores opções para a gente. Ou seja, vamos supor que você quer vir para a Tailândia. Qual que era a estratégia ideal para você diminuir bastante o preço da passagem de Brasil para Tailândia? Às vezes você quebrar a sua viagem na Europa. Foi isso que eu fiz para vir para cá. Fui para a Europa, fiquei 10 dias na Europa e depois eu vim para Tailândia. Com isso eu consegui economizar muito nas passagens aéreas. Hoje existem alguns outros hubs que estão chamando muito a atenção para que você consiga economizar na sua passagem aérea, na sua busca. Então é muito importante às vezes você quebrar a sua viagem. Onde? Na África. A sua viagem, por exemplo, para a Europa, ela pode ser mais longa se você quebrar na África, você não vai fazer um voo direto para a Europa, mas se você, por exemplo, quebrar a sua viagem em Angola, você consegue achar preços muito mais competitivos. Eu recentemente fiz uma mentoria com uma aluna minha que ela queria ir para a Europa no verão europeu e a passagem ela estava em torno de R$ 3.500, R$ 3.800 do Brasil para a Europa. A gente quebrando essa passagem em Angola, a passagem caiu para R$ 1.800. Continua um preço que é maior do que o usual, é maior do que quando eu viajei há 2, 3 meses atrás eu paguei? Sim, continua maior. Mas R$ 1.800 para R$ 3.800 a gente está falando de uma economia de pelo menos aí 50% do valor, né? Então é um valor muito considerável. Tá, Leandro, eu vou gastar mais tempo para fazer a minha viagem. Eu vou perder, ao invés de gastar 12 horas no voo, ela vai gastar no caso 24 horas para poder chegar na Europa, mas é uma economia de 50% do valor, a gente não pode desconsiderar isso. Então se você quer economizar na sua passagem aérea, você precisa expandir a questão dos seus hubs, né? Entender mais sobre hubs para poder fazer essas quebras melhores. E antes de continuar com essas dicas, pessoal, eu sei que muita gente vai falar assim, Leandro, mas como é que eu encontro esses hubs, como é que eu sei como é que faz para fazer essas quebras nas passagens aéreas para eu economizar muito? Gente, eu vou fazer um evento online gratuito chamado Viver Viajando. Nele, todos os participantes que forem nas aulas gratuitas, e nas aulas eu vou ensinar como você vai fazer para ganhar em dólar, mesmo sem falar inglês, como viajar muito barato e fazer um intercâmbio muito barato pelo mundo. Vou mostrar todo o passo a passo para você conquistar sua liberdade geográfica e, além disso, eu vou dar alguns guias de brindes para os participantes, ou seja, as pessoas que estiverem presentes na aula. Um desses guias que eu vou dar é um guia de como economizar 70% na compra da sua passagem aérea. Então, para você entender isso, vá no evento, vou deixar o link na descrição desse vídeo, garante a sua participação e vamos para a aula para você ganhar esse guia e aprender um pouquinho mais sobre hubs e aplicar isso na prática para economizar na sua próxima viagem. Então, bora agora para a nossa dica número 2. Uma das coisas que a gente fala que para economizar muito em passagem aérea a gente precisa de flexibilidade, né? Mas quando a gente fala de flexibilidade, muita gente atrela flexibilidade à flexibilidade de tempo. Ou seja, se eu viajar numa quarta-feira é muito mais barato, mas Leandro, eu trabalho na quarta-feira, eu não posso sair de férias numa plena quarta-feira. Sim, eu não estou falando dessa flexibilidade, eu estou falando agora de uma flexibilidade de destinos. A gente fica muito bitolado com alguns países do mundo que a gente precisa conhecer e a gente não abre o nosso leque de opções.
Quando a gente deixa de fazer isso, a gente deixa de enxergar várias oportunidades para países que poderiam ser incríveis para você passar suas férias, para você ser nômade digital deles, para você fazer um intercâmbio, para você conhecer mais da cultura daquele país, porque simplesmente você não conhece aquele local, você nunca estudou. Hoje a mídia, ela chega na porta da gente de voadora, trazendo informação da Europa todos os dias. É muito difícil você ligar um jornal hoje no Brasil, você não vê pelo menos uma notícia da Europa, uma notícia dos Estados Unidos na televisão. Agora, quais outros países que tem no mundo fora Europa e Estados Unidos, né, gente? Existem milhares de outros países, milhares não, centenas de outros países, 2 centenas para ser mais exato. Então você consegue explorar novas opções para diminuir o preço do seu deslocamento aéreo, né? Então se você para pensar o que eu gosto de fazer, eu vou dar uma dica para vocês. Pega, senta, dá uma olhada no mapa mundi e veja os países que você está curioso, você tem curiosidade, você já ouviu falar, mas nunca estudou sempre. Dá um Google e faça uma lista de 10 países. 10 países que você gostaria de passar suas próximas férias. Mas espalha isso, né? Não vamos pegar uma lista de 10 países. Portugal, Alemanha, França, Inglaterra. Não. Gente, pega lá Etiópia, Angola, Uzbequistão, Tailândia, Belize. Explora essas opções. Veja a quantidade de outras culturas que você pode conhecer caso você abra o seu leque. Quando você faz isso, gente, as suas oportunidades de conseguir uma passagem barata, elas aumentam infinitamente, porque você não está mais bitolado, eu quero ir só para a França, minhas férias tem que ser só para a França. Não, aí você vai procurar uma passagem para a França, vai estar R$5.000. Aí você fala assim, não, mas como eu tenho aqui na minha lista também, que eu posso conhecer, por exemplo, Belize, e tem uma passagem aqui de R$2.000 ida e volta, eu vou dessa vez para Belize. Quando a passagem estiver melhor, as coisas estiverem mais calmas entre Ucrânia e Rússia e etc, as coisas voltarem a se normalizar e o Covid também passar a passar esse boom de pessoas viajando que estão acumuladas desde o ano passado, eu vou para a França, sabe? Então a gente precisa explorar mais as nossas opções e essa dica é muito importante para vocês aí que querem viajar o mundo e querem conquistar sua liberdade geográfica. A terceira dica que eu quero trazer para você, gente, é ficar atento às promoções de passagens aéreas. Eu sei, às vezes essas promoções parecem promoções e não são, e isso enche o saco da gente, né? A gente tem aplicativos como Melhores Destinos ou Passagens Imperdíveis e quando a gente instala no nosso celular com as notificações ligadas, às vezes aquele celular não para de tocar e não é, às vezes, a melhor opção de todas. Mas se você estiver atento a isso e se você tiver seguido a dica número 2, você vai ter aumentado as suas possibilidades de viagem. E assim que aparecer uma oportunidade boa, você vai lá e compra. Recentemente, eu estou fazendo esse vídeo, há umas 2 semanas atrás, apareceu promoção nesses aplicativos, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, na alta temporada. Então, se a gente não tem esses aplicativos instalados no nosso celular, a gente deixa de ver essas oportunidades. Eu sei, às vezes enche o saco os aplicativos apitando o tempo todo no nosso bolso. Mas às vezes vai ser uma coisa não tão legal, às vezes vai ser uma coisa que vai funcionar super. E nessa hora, agarra as oportunidades, agarra. Porque assim, se você parar para pensar 2 vezes, será que eu pego essa passagem, essa promoção ou não pego? Você vai acabar deixando ela para trás, vai acabar perdendo essa promoção. Então é muito importante você estar lá disposto. Se você tiver uma listinha já, apareceu o país que você quer ir, compra. Já compra que você não vai se arrepender. Você vai curtir muito aquelas tão sonhadas férias que vocês estão programando, né? Ou então inicia essa jornada de liberdade geográfica pelo mundo. E a quarta e última dica, mas é que a mais importante de todas, eu quero que vocês prestem muita atenção nelas, porque faz uma grande diferença para você se tornar uma fábrica de promoção de passagens aéreas e não ficar dependendo só da dica 3 para economizar. Gente, sempre quando eu tenho tempo livre, eu pesquiso passagem aérea. Sério, mesmo que eu não queira viajar e não tenha intenção de viajar naquele momento. Por que eu faço isso? Primeiro, para ter o feeling das passagens, né? Quanto que tá, qual que é o valor justo para ir para tal local, qual que é o valor barato, esse trecho aqui tá caro. E a segunda coisa, para você aprender a usar as ferramentas. Hoje as principais ferramentas para busca de passagens aéreas são Skyscanner,
e Google Flights, né? Cada um tem as suas peculiaridades e eu utilizo cada um de uma maneira diferente. Um tem umas funções um pouco melhores do que o outro. Enfim, se vocês quiserem também que eu faça um vídeo tutorial de como é que eu pesquiso as minhas passagens, me deixa aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo. De qualquer forma, gente, qualquer coisa na vida que a gente quer melhorar, a gente precisa praticar. E passagens aéreas não é diferente. Quanto mais você pratica as suas pesquisas, mais rato e rata você vai começar a ficar na hora de buscar o seu trecho aéreo. E isso vai fazer você se tornar uma referência na busca de passagem. Você vai conseguir fugir de vários preços diferentes, fugir desses preços caros e conseguir valores muito mais competitivos que a média das outras pessoas, gente. Então treina, utilize o seu tempo para treinar, aprender todos os botões da plataforma, todos os trechos. Você pega aquela listinha lá da dica 2 dos países que você quer mais ir e vai pesquisando, tira aí 1 hora do seu dia, a cada 3 dias e vai pesquisando, vai olhando, vai fazendo, clica aqui, clica ali, que você vai começar a ter este feeling para conseguir os melhores preços. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aí, ó, com toda a força, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.